Nós vamos falar um pouquinho a respeito de fé, né? De fé. Esses dias nós estamos atravessando por um período que nós acho que jamais imaginaríamos atravessar, não é verdade? Eu jamais, eu tenho certeza que também jamais imaginaria atravessar por um tempo desse, né? De isolamento, de pandemia, de vírus para lá, vírus para cá. E a gente vivendo dia a dia, assim, muitos com muito medo, né, de sair, medo de estar junto com outras pessoas. E a gente, quase que certo que ninguém imaginou viver um tempo assim. Mas nós somos o povo da fé. E ainda que seja um tempo difícil, nós vamos atravessando esse tempo em fé. Amém, queridos? Nós vamos atravessando esse tempo com fé no Senhor, com fé, crendo que o Senhor cuida de nós, que o Senhor ainda está no controle das coisas, sempre esteve, sempre estará no controle de todas as coisas, amém? Esses dias eu escutei um pastor aí, novinho, né? Novinho, né? Se tiver uns 30 anos é muito, e alguém fazendo lá na internet, lá, e alguém perguntou para ele assim, você acha que Deus realmente está no controle de todas as coisas? E ele disse, olha, realmente eu acho que não. E usou exatamente uma linguagem que os ateus usam, né? Que muitos ateus usam. Eu não creio que Deus esteja no controle de todas as coisas, porque senão não haveria tanta criança abandonada, não haveria tantos crimes, não haveria isso, não haveria aquilo. Então eu acho que Deus não está no controle de todas as coisas. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. As crianças abandonadas na rua, os assassinatos, os crimes que acontecem, as coisas ruins que nós vemos, são consequência do pecado, do homem. Consequência daquilo que o homem planta. Mas Deus continua soberano no trono dele, controlando todas as coisas. Todas as coisas. Amém, queridos? E assim nós cremos, irmãos. E é pela fé que nós vamos vivendo. Pela fé que nós vamos agindo, com prudência, sempre assim, com as recomendações que nós temos sobre nós, que é dada para nós como igreja, como cidadãos. E nós vamos obedecendo, mas sempre andando em fé. Você vai andando assim também, querido? Em fé? Como é que está a sua fé? Como é que anda a sua fé nesses dias? Então, irmãos, eu queria ler com você aí, eu queria que você abrisse aí no livro de Hebreus. Quando a gente fala de fé, a gente logo pensa em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus no capítulo 11, ele é um pouquinho comprido, nós vamos resumir aqui. E depois, se você quiser ler ele mais detalhadamente, você dá uma lida, será muito bom. Nós vamos ler alguns versículos. Capítulo 11 de Hebreus. Amém? Capítulo 11. Que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. No 1, agora vamos pular lá para o 6, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Algumas versões dizem agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Agora nós vamos lá para o 32. E que mais direi? Faltar-me-ia
o tempo contado de Gideão e de Baraque, de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Amém, queridos. Olha, depois você dá uma lida, esse capítulo de Hebreus 11 fala só a respeito de fé, né? E ele dá muitos exemplos aqui de homens que viveram pela fé. Em algumas Bíblias, o título aqui do capítulo 11 está Os Heróis da Fé, outros está Exemplos de Fé. Né? Então, são exemplos mesmo de heróis da fé. Homens que viveram, né, que obedeceram a Deus, vivendo mesmo em meio a tanta coisa contrária àquilo que ele estava fazendo. Né? A gente pega o exemplo aqui, o primeiro exemplo que tem aqui nesse capítulo é o exemplo de Abel, depois o exemplo de Enoque, tem o de Noé. O de Noé é muito conhecido, né? Fala que Noé, no tempo de Noé não chovia, né? Assim, diz que não chovia, e Deus mandou ele fazer uma arca, porque ia chover. Imagina então, querido, você escutar isso, alguma coisa de Deus falando para você assim, faça isso, porque vai acontecer isso. Aí você fala, mas nunca aconteceu, não, isso é coisa da minha cabeça. Mas Noé, pela fé, foi lá, construiu a arca, esperando a chuva, sem saber de coisa que tinha acontecido, que ia acontecer, né? Salvando toda a sua família. E aí vai, irmãos, passando por Abraão, né? Por todos os homens que a gente lê pelos profetas, por muitos homens aqui que agiram pela fé. Que agiram pela fé. Então, a pergunta é, no nosso tempo, na nossa geração, no tempo que nós estamos vivendo, como anda a nossa fé? Como anda a sua fé diante de tudo isso que está acontecendo? Será que a sua fé está abalada? Ou será que você está usando esse tempo para buscar mais a Deus, encher mais o seu coração ainda de fé? E dizer, Senhor, porque aqui está dizendo que a fé é a prova das coisas que não se veem. É aquilo que você não vê. Né? Por exemplo, você falar assim, eu vou viajar no final do ano. Você já está vendo a viagem? Você já foi viajar? O final do ano vai vir ainda, não é? Mas você já está se preparando, você sabe que você vai. Mas nós estamos no meio de uma pandemia, a gente está no meio de um isolamento, mas eu creio que no final do ano eu vou. Não, isso é fé. É saber que em dezembro vai chegar, e independente do que aconteça no meio, você diz assim, eu estou me planejando para ir viajar no final do ano. Fé. Você está esperando algo que você não viu ainda, que está por vir. E aí, a gente trazendo isso para a palavra de Deus, irmãos, tem tantas coisas na palavra de Deus que dá promessas a nós, ao nosso respeito.
E a gente tem que olhar para essa palavra e esperar essas promessas, esperar essas coisas e saber que Deus está fazendo na nossa vida. Isso é fé. Ainda que a gente não veja, ainda que a gente não consiga escutar, ainda que a gente não consiga compreender, mas nós precisamos colocar isso em prática. Fé, fé, eu creio. Se Deus falou, eu creio. Fé. Amém, queridos? Você é ou não é o povo da fé? Quem aqui é da fé? Povo da fé. Você é povo da fé, eu também, nós somos o povo da fé. Então, irmãos, diante da fé que nós precisamos para o nosso coração e temos dentro de nós, ainda que por menor que ela seja, nós não podemos permitir que o mundo, e o diabo e a nossa carne, as circunstâncias ao nosso redor, venham roubar a nossa fé, venham tirar a fé do nosso coração, venham eliminar a nossa fé. Sabe por quê, irmão? Porque o versículo ele começa dizendo, tal, e depois no 6 ele diz assim, sabe por quê que você precisa de fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é possível nós nos achegarmos a Ele. Sem fé ninguém verá o Senhor. Porque é pela fé que nós somos salvos, não é ou não é? A graça de Deus, mediante a fé nós cremos. Aquele que crer será salvo. Não é assim que a palavra de Deus diz, querido? É ou não é? Então, se você é salvo, se você hoje faz parte da igreja de Cristo, é porque você creu, porque você teve fé no teu coração, e essa fé não pode ser abalada por nada, querido. Nada pode sugar e roubar a tua fé. Você não pode deixar o mundo roubar a sua fé, a mídia roubar a sua fé, os noticiários, as circunstâncias, o vírus que está percorrendo o mundo todo não pode deixar roubar a sua fé. Você precisa alimentar o teu coração com fé. Precisa. E a palavra de Deus diz assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, nós não podemos viver sem fé. E para termos fé no nosso coração, nós precisamos da palavra de Deus. Nos alimentar com a palavra de Deus. Às vezes, irmãos, nós, assim dizemos assim, não, eu creio, mas a gente passa dias e dias e dias sem pegar a palavra de Deus, sem estudar a palavra de Deus, sem encher o nosso coração com a palavra de Deus, que é o que gera fé no nosso coração, que é o que vai fazer a fé crescer na nossa vida. Quando a gente começa a descobrir sobre Jesus, a palavra de Deus diz também que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E aí, irmãos, nós começamos a descobrir, a entender, a compreender e a conhecer mais sobre esse Jesus. O nosso coração vai explodindo de fé. E aí você olha para as circunstâncias da sua vida, ainda que não estejam boas, você diz assim, olha, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como que vai acontecer, mas eu creio que vai acontecer. Porque eu espero no Senhor, eu creio nele. E se não acontecer também, eu creio nele. Porque foi o que aconteceu com esses homens aqui do capítulo 11. No final do versículo fala que muitos morreram e não viram a promessa se cumprir. Mas todas as promessas se cumpriram. E Deus usa hoje o testemunho desses homens para que nosso coração seja alimentado por fé. E eu e você precisamos andar por fé, e não pelo que nós vemos, queridos. Nós precisamos andar por fé, e não por aquilo que nós olhamos e achamos. Precisamos andar por fé, por fé. Tem até aquele cântico que diz assim, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor.
não olho a circunstância, não, 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 eu olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Porque não está olhando a circunstância, irmão. Se a gente for começar a olhar, quantos morreram? Meu vizinho tá com isso. Você viu quem está com... meu Deus, se a gente for olhar, irmão. Não é verdade? Se você ligar a televisão lá e for ver o noticiário, as covas sendo abertas, o helicóptero voando sobre o cemitério, mostrando aquele monte de cova, está preparado para você. E aí, irmãos, se a gente for começar a olhar para tudo isso, a gente não... e deixar isso entrar no nosso coração. Então, irmãos, não que a gente não tem que estar sabendo o que está acontecendo, certo? Vocês estão entendendo, né? Mas a gente precisa agir pela fé e andar pela fé, crendo que o Senhor cuida de nós, queridos. E se isso chegar na nossa vida, o Senhor vai trazer cura, o Senhor vai trazer livramento, o Senhor vai trazer bênção sobre nós, irmãos. É fé, nós precisamos nesses momentos difíceis da nossa vida ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. No 10:38 diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Por isso e por tantas outras coisas, irmãos, que nós precisamos alimentar o nosso coração com fé. No 39 ele diz assim: nós porém, quem pode dizer isso nesta manhã? Nós porém, não somos daqueles que se retiram, que voltam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós somos daqueles que vão até o fim. Está difícil, nós vamos até o fim. Está complicado, está dolorido, eu estou chorando, está doendo, mas eu vou até o fim. Porque eu sei o que me espera lá na frente. Eu não ando por vista, eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pela fé. E se o Senhor diz que lá na frente tem um prêmio para mim, Ele está me esperando, Ele está preparando um lugar para mim, então eu vou até o fim, porque eu sei que um dia eu estarei lá. Como está a tua fé, querido? Como está a sua fé? Quais são as coisas que estão tentando roubar a sua fé do seu coração nesses dias? Quais são as coisas que estão tentando sugar essa fé de dentro de você nesses dias? Você tem coisas cercando você? Você tem coisas cercando a tua vida para sugar a tua fé nesses dias? Se tem, você sabe. E se você sabe, você precisa repreender isso em nome de Jesus e dizer: não adianta, que eu vou continuar pela fé, pela fé, pela fé. Irmãos, muitas vezes a gente acaba chegando num momento da nossa vida que pode acontecer e a gente está fraquinho. Tem até uma história que está em Marcos, depois você lê lá, Marcos no capítulo 9, do versículo 14 ao 25, que é Jesus, ele está numa cidade, e de repente um pai chega para ele e diz assim: Senhor, por favor, me ajude, Senhor. Tenho visto que o Senhor tem feito grandes coisas, tem curado, me ajude. Eu tenho um filho que está endemoniado. E só o Senhor, os seus discípulos tentaram expulsar o demônio, mas não conseguiram. Aí Jesus já dá uma nos discípulos, né? Falta de fé, geração incrédula, né? E aí Jesus pergunta: mas quanto tempo ele está assim? Desde pequeno, desde criança. E às vezes ele se joga no fogo e sai correndo, e ele não fala, e está endemoniado. E aí Jesus olha para ele e fala assim: calma, pai, se você crê, tudo pode. Se você crê, aquele que crê, tudo pode. Tudo pode acontecer para aquele que crê. E aí sabe o que o homem fala para Jesus? Fala assim: Senhor, eu creio, mas me ajuda. Ajuda-me na minha falta de fé. E às vezes nós estamos assim, não é, querido? A gente crê, mas não crê. A gente vai, mas não vai. Eu creio, mas
Sabe quando você fala assim, Deus, cuida disso, Senhor, traz provisão, e você fala assim, não, peraí Deus, deixa eu ir, deixa eu fazer. Você já dá na mão de Deus e de repente você toma da mão de Deus. Isso é falta de fé. E o pai do menino estava dizendo para Jesus, Senhor, ajuda-me a crer. E Jesus disse, calma, vamos lá. Foi lá e expulsou o demônio da vida daquele moço. Então às vezes a gente precisa chegar diante de Deus assim, diante de Jesus, dizer, Senhor, me ajuda a crer, porque eu não consigo crer nisso, Senhor. Eu não consigo crer, eu quero crer e eu quero ter essa fé no meu coração. Quero que isso enche o meu coração, exploda no meu coração. E aí, irmãos, muitas vezes nós precisamos pedir ao Senhor a mesma coisa, ajuda-me na minha falta de fé. E a fé, irmãos, nos leva a ir além dos nossos olhos. A fé nos leva a buscar mais a Deus. A fé nos leva a crer na bondade e no controle de Deus. A fé nos leva a crer nas promessas do Senhor. A fé nos leva a obedecer a Ele. A fé nos leva a rejeitar a carne, o mundo e o diabo. A fé nos leva a abençoar as gerações vindouras, irmãos. Sabe, irmãos, eu já compartilhei aqui com os irmãos, né? Eu e minha esposa, a gente tem no nossa lista de oração lá, uma das coisas que a gente tem, de tantas coisas que a gente tem lá, Senhor, abençoa a nossa geração vindoura, abençoa os nossos netos, abençoa os nossos bisnetos, abençoa os nossos tataranetos, e que todos eles te sirvam, Senhor, abençoe, cuida, guarda, usa eles. Olha, irmãos, isso é coisa para, né? Quem olha e escuta a gente falando assim, não conhece, fala assim, é doido, orando pelo tataraneto, falando aí que é tataraneto, mas é fé, orar pelas gerações vindouras, pelos filhos, netos, bisnetos, tataranetos. A fé nos leva a não voltar para o lugar de onde nós saímos, irmãos. Você quer voltar para o lugar da onde você saiu, da onde você foi resgatado, do lamaçal do pecado? Não, eu sei que não, e eu tenho certeza que não. Então nós precisamos encher o nosso coração de fé. A fé nos leva a esperar a volta do Senhor. Quantos aqui esperam a volta do Senhor? Amém? Ele vai voltar para nos buscar. A fé nos leva a esperar e a olhar pelos olhos da fé, o lugar que Ele está preparando para nós, o lar, a nossa morada celestial, irmãos. Um lugar maravilhoso, cheio da presença de Deus, onde não haverá dor, não haverá fome, não haverá morte, não haverá mais tanta coisa ruim que nós vemos, não haverá coronavírus, irmãos, não haverá, lá a gente não vai precisar usar máscara. Tanta coisa maravilhosa neste lugar, mas o mais maravilhoso é que nós veremos o nosso Deus face a face, andaremos com Ele todo dia adoraremos a Ele, estaremos ali eternamente com Jesus. Amém, queridos? Mas isso é só para aqueles que creem. Aquele que crer será salvo. E aí, irmãos, para finalizar, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Se a gente continuar lendo o versículo 12, né? Terminou o 11, a gente começa o 12, e logo nos primeiros versículos do capítulo 12, a Bíblia fala assim, olha, todos nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, o que é isso? Imagina você, irmãos, a gente já falou aqui, né? Assim, deu esse exemplo. Imagina você entrando num estádio para combater, para lutar, numa arena. Você está com uma espada na mão e você vê o seu adversário lá. De repente você fica com medo e aquele medo bate no teu coração, né? E você está com uma espada na mão e aquele adversário, aquele um bicho, sei lá, um cara, um gigante, alguém, tá lá para combater, para lutar. E aí você olha assim para cima, lá assim, irmãos, está todos esses heróis da fé, Abraão, Noé, Paulo, né? Abel, está tudo ali, ó,
lá gritando, vai em frente, vai que você vai conseguir vencer, vai que você vai, você é mais que vencedor, vai lá, querido. E é assim, irmãos, a nossa vida é assim. Nós estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunha, porque eles venceram, são testemunhos para nós. E se eles venceram, irmãos, no poder de Deus, eu e você também, pela fé, no poder de Deus, nós podemos vencer. Não podemos, mas nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Então, hoje, nós não podemos deixar nada roubar a nossa fé. Não permita que nada roube a sua fé. Alimente o seu coração nesses dias, irmãos. Alimente o seu coração. Quanto tempo vai durar esse negócio todo que nós estamos vivendo? Não sei. Mas e a minha fé vai durar para sempre, até o fim. A minha fé vai até o fim. Eu creio que o Senhor está cuidando de mim. Eu creio que o Senhor está cuidando da minha vida, da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos, do meu marido. Eu creio que o Senhor está cuidando da igreja. Eu creio que o Senhor está cumprindo as promessas dEle na minha vida e através da minha vida. Eu creio. E assim a gente vai, irmãos, vivendo de fé em fé, dia após dia, de fé em fé, sendo fortalecidos no Senhor Jesus, para a glória do nome dEle. Amém? Glória a Deus, aleluia, amém, é isso aí.